vocês nessa noite? Que bom, respira bem fundo aí. Respira bem fundo. Respirou? Sinal que você está vivo e você venceu mais essa batalha de hoje. Amém? Deus, Ele me entregou uma palavra e eu quero partilhar essa palavra com todos vocês. Como o pastor já disse aqui, já fizemos 29 semanas do 30 semanas. Foi fácil? Não. Foi muito desafiador, como sempre é. Mas eu costumo dizer que se fosse fácil, não teria graça. Não teria graça. A caminhada ela é bem difícil, mas o que nos motiva é que estamos sempre no propósito. Então, quando nós deixamos a motivação do nosso coração ir de encontro e se tornar no propósito de Deus, as coisas acontecem. Amém? Quero convidar você, nessa quarta-feira da conquista, a abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Obrigado, Deus abençoe. Juízes 6, vamos ler do 1 ao 4, depois do 11 ao 14. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Agora vai lá para o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade. Amado e querido Espírito Santo, eu te peço que nessa noite adentre a cada coração. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Senhor, traga a tua revelação direta do teu trono. Pai, toque em cada vida nessa noite. E todos aqueles que estiverem totalmente com o coração aberto, disposto a te receber, Senhor Deus. Impacte essas vidas nessa noite, é que eu te peço, Pai. Desde já, Senhor, repreenda tudo aquilo que impeça de ouvir a tua palavra, todos os demônios que vêm para roubar a palavra, que caiam por terra em nome de Jesus. É que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o pastor me convidou para ministrar nessa quarta da conquista, imediatamente já veio na minha mente a história de Gideão. E nesses dias eu fui fazendo algumas anotações, estudando e vendo um pouco sobre Gideão. Olha só, 7 anos eles ficaram então em sofrimento. A Bíblia inicia aqui, é rotineira, de costume você vê no livro de Juízes. Gideão então foi o 5º juiz. É costumeiro você ver a palavra do Senhor iniciando: então o povo de Israel, os filhos de Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É rotineiro no livro de Juízes falar isso. Mas o porquê?
Se você ver o que antecedia, o livro de Josué fala então quando o povo foi e adentrou na terra de Canaã. Teoricamente, o que era para ter acontecido depois que o povo então foi livre do Egito? Era para eles terem adentrado até Canaã e ter vivido então uma vida feliz, porque a promessa de Deus era então que eles herdariam uma terra onde manava leite e mel. Mas o que a Bíblia então nos relata é que o povo de Deus, o povo escolhido, o povo hebreu, então quando eles adentraram até Canaã, muitos deles então se envolveram com as crenças do povo daquele lugar. E não foi diferente então nessa época aqui que estava Gideão. E o que eu acho interessantíssimo nessa palavra aqui, é que quando então o Gideão estava ali malhando o trigo no lagar, e chega o anjo do Senhor até ele, então o convida, o sauda, dizendo, varão valoroso. Ele então se ira, porque ele fala, se eu sou valoroso, eu sou forte realmente, por que então não sobreveio tudo isso? Eu imagino então o espanto, porque quando a Bíblia fala anjo do Senhor, está dizendo do próprio Jesus Cristo, no Antigo Testamento, que foi até ele ali. O que eu quero te dizer já nessa noite, queridos, o Senhor, ele olha, ele se encanta com aqueles que são inconformados com a situação a qual vive. O Senhor, então, ele se encanta com aqueles que não se acomodam naquela situação que está vivendo. Gideão era um deles, que se você olhar e estudar sobre o que era lagar, malhar o trigo do lagar, ele estava num lugar que não era preparado para aquilo. Lagar era um lugar, então, onde as pessoas, era como se fosse uma vinícola, onde as pessoas então amassavam então a uva, era feita um buraco então na rocha, onde a pessoa amassava uma uva, por debaixo tinha um lugar, um recipiente, onde saía um mosto da uva e era feito o vinho. Agora, o lugar onde que era para malhar esse trigo era a eira. A eira é como se fosse um lugar totalmente aberto, onde eles usavam umas ferramentas, como se fosse um martelo. Então, batia nesse trigo, jogava então esse trigo para cima, e eles aproveitavam o tempo, o vento, para então tirar todas as impurezas. Eu imagino então a revolta de Gideão, que estava naquele lugar escondido, porque a Bíblia fala que era constantemente, que era rotineiro, então os midianitas, amalequitas, todo o povo que estava àquele redor, saquear então o povo de Israel. Roubavam tudo, deixavam então eles totalmente na miséria. E Gideão estava ali, enfurecido, guardando o seu pão de cada dia para sustentar então a sua família. E chega então o anjo e o convida para isso. E o mais interessante ainda é a resposta de Gideão no versículo 15. Ele fala, logo eu, que sou da menor tribo, a tribo de Manassés, uma das menores, e a minha família ainda é a mais pobre, e eu ainda sou o menor da casa de meu pai. Queridos, e eu estava nessa tarde até refletindo e meditando nessa palavra, aonde encontrar motivação em tudo isso? Aonde encontrar motivação? Aonde está sendo perseguido? Aonde encontrar motivação? Onde você olha para um lado e para o outro e só vê miséria. Aonde encontrar motivação? Aonde praticamente não se tem o que comer. Mas então o anjo do Senhor dá uma palavra de empoderamento para Gideão, aonde a Bíblia fala então que ele acredita naquela palavra, ele acredita então naquele chamado, mesmo questionando, ele acredita naquele chamado. Mas falando um pouco mais sobre Gideão, eu comecei então a conjecturar, a pedir revelação para Deus, né, nessa tarde, e o Senhor então tratava comigo, isso é uma revelação que o Senhor entregou para mim. Eu imagino o Gideão, uma pessoa que precisava muito do projeto 30 semanas, pastor Rubinho. Precisava muito. Tenho que falar aqui do projeto, que as pessoas ainda entraram no que vem. Precisava muito, porque eu imagino o Gideão, olha só, uma pessoa totalmente depressiva, que estava com excesso do passado. Porque eu acredito que Gideão, porque a Bíblia fala que ele falou que então das maravilhas que o povo vivia lá atrás, das histórias então que ele ouvia os seus pais contar para ele. Então Gideão era uma pessoa depressiva, porque ele vivia pensando no passado. Mas também Gideão era uma pessoa extremamente ansiosa,
Porque eu imagino uma pessoa, então, trabalhando num lugar que não era adequado para aquele tipo de atividade, trabalhando num lugar onde ele tinha muitas e muitas dificuldades, porque eu não trabalhei na roça, mas eu conheço pessoas que trabalham na roça. Eu imagino a dificuldade dele tirar, então, todas aquelas impurezas que tinha no trigo, porque ele tinha que separar todo aquele cereal, porque daquele cereal que ia sair todo o mantimento. Eu imagino, então, ele ansioso, já imaginando já como seria no futuro. Ou até então perplexo com aquela situação, ou até imaginando que nunca ia chegar naquele futuro. Olha só, eu marquei algumas coisas aqui no meu esboço. Viviam escondidos nas montanhas e em cavernas. Vocês já viram como que é a vida das pessoas que vivem escondido? É sempre preocupado, é sempre esperando o pior. A qualquer momento, então, aonde ele estava poderia ser invadido pelo povo inimigo. Malhar o trigo no lagar exigia um esforço muito grande. O lagar não era para isto. Retirar as minuciosas impurezas manualmente, sem a ajuda do vento, da claridade, deveria ser muitas horas. Está um vento aqui. Muitas horas. Mas olha só, no início aqui eu já falei um pouco sobre motivação. Isso é algo que tem brotado em meu coração já há algum tempo para cá. Motivação. Todos nós aqui temos algo que nos motiva. Temos algo que nos faz pensar até nos nossos planos do futuro. Mas a motivação, no mesmo tempo que ela é boa, ela se torna também ruim. Porque a motivação, a tendência dela é acabar. Imaginamos só, eu falei sobre isso com algumas pessoas. Nós, então, quando estamos querendo um emprego novo, algo que nós ansiamos, nós dedicamos, mudamos nosso currículo, fazemos capacitação, então vamos lá, fazemos a melhor entrevista da nossa vida e conseguimos aquele emprego, 1, 2, 3 meses, dedicamos ao máximo, mas de repente, quando chega no 4º mês, nós já não levantamos no mesmo horário. Já desanimamos, começamos a enxergar as mesmas dificuldades que tinham no antigo emprego. A motivação vai acabando, até então quando chegamos ao ponto de procurar outro emprego. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu falei na área profissional, na área também relacional, de relacionamento, quando encontramos então a pessoa que achamos que é o amor da nossa vida, que é o amor à primeira vista, falando com essa pessoa que eu quero me casar, é com ela que eu quero então ter meus filhos, é com ela que eu quero vencer, mas aí vai passando o tempo, se casamos com essa pessoa, aí chega então o momento que você alguns olham para o lado e falam, por que eu casei com essa pessoa? Cadê aquela motivação? Cadê então aqueles olhinhos que faziam até coraçãozinho quando olhava para aquela pessoa? Porque a motivação, ela sempre acaba. Mas quando a nossa motivação, ela é movida lá de dentro, e ela vai de encontro então com o coração de Deus, e esta motivação se torna um propósito, aí tudo muda. Aí tudo fica diferente. O que Gideão fez? Gideão então recebeu esse chamado, ele recebeu essa sim motivação, mas ele não deixou que esta motivação ficasse só naquilo, ele buscou um propósito em tudo isso. A Bíblia fala então que Gideão, motivado com aquilo que ele tinha recebido, reuniu então 32 mil pessoas. Imagina só, 32 mil pessoas. Eu acredito que ele deve ter falado, agora nós vamos vencer, agora ninguém mais vai nos roubar. Motivado. Mas a Bíblia fala então que o anjo do Senhor, Deus então olhou para ele e falou, Gideão, porque a promessa era que o Senhor ele ia livrar o povo de Israel, e ia atingir então os midianitas, como se fosse um só. Gideão, tem muita gente, há muita gente aí nesse seu propósito. Elimina os covardes, os medrosos, elimina, manda voltar embora. Logo de primeira, 22 mil foram embora. 22 mil. 10 mil, número bom ainda, não é? Um número bom de pessoas para estar do lado. 10 mil pessoas ficaram ainda. Mas então o Senhor falou de novo para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente.
Eu já imagino o Gideão ficando até um pouco preocupado, mas vamos lá. O que eu faço, Senhor? Manda eles ir beber água. Aqueles que se ajoelhar para beber água, manda embora. Manda embora. Agora, aqueles que se agachar, pegar água, lamber, beber como um cão, esses vão ficar. 9.700 voltaram. Gideão fica então com 300 pessoas. E o exército inimigo era muito numeroso, tinha muita gente ali. Mas Gideão sabia que se fosse pela motivação, ele teria desistido. Gideão sabia que ele tinha um propósito. E o propósito que ele tinha era muito maior do que apenas uma pequena motivação. O propósito que ele tinha em seu coração, a chamada que ele tinha recebido de Deus era muito grande para ele olhar para aquelas 300 pessoas e achar pouco. Gideão, eu acredito que ele olhava para aqueles 300, queridos. Ele olhava assim e falava, não, esses 300 aqui, cada um deles vale por todos aqueles que foram. Então esse 300, imagina só, quantos que voltaram? 30 mil menos 300, quanto que dá? 29.700. Imagina só, ele olhou daquela forma. E a Bíblia fala então que quando o povo de Israel desceu contra os midianitas, o mais interessante, não usaram armas. Não precisaram usar armas. Alguém vai para a guerra sem arma? Difícil, eu nunca vi. Hoje, na atualidade, aí, quando você vê alguém, o exército maior, aí, Estados Unidos, quando vai para a guerra, então vai com suas armas pesadas, com seus aviões, tudo para lá, tudo armado, porque está indo para a guerra. E o que eu quero te dizer nesta noite, querido, ainda que a tua vida, quando você olha para um lado, olha para o outro, pareça que tudo está acabado. Se lembre que a motivação, lá do início, de quando você adentrou na casa de Deus, tem que virar um propósito na sua vida. Porque se esta motivação não virar um propósito na sua vida, a tendência para você abandonar é muito grande. É muito grande. O pastor citou aqui de pessoas que estão há 10, há 7, há 8 anos na igreja. Eu estou já há quase 10 anos na igreja, 10 anos, se não estou enganado. Quantas e quantas pessoas que eu vi chegar motivado e foram embora. Quantas e quantas vezes eu me vi no meio dessas pessoas que foram embora. Quantas e quantas vezes que o pastor chegava em mim e falava, Daniel, já deve estar muito longe. E eu estava ali desanimado, desmotivado. Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido qual era o meu propósito. Eu marquei aqui 4 pontos para a gente pensar um pouco. Primeiro, espelho da responsabilidade. O que é isso? Declarar quem realmente você é. É você se colocar então diante do espelho e declarar quem realmente você é. O que Gideão fez? Que ele disse, Senhor, eu sou da menor tribo. Eu sou da família mais pobre da tribo. Eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão não quis se vangloriar, se engrandecer, porque ele estava ali, ele tinha então um alimento, ao contrário de alguns que não tinham, não. Ele disse realmente que ele é o espelho da responsabilidade. É nós olharmos toda vez para o espelho e declarar realmente quem nós somos. Quem nós somos. Ainda que aos olhos humanos pareçamos que somos tão pequenos, mas nós temos a convicção que quando nós somos pequenos, nós temos um Deus grande e poderoso, que cura da nossa vida. Zacarias 13:7 diz, mas volverei as minhas mãos para os pequeninos. Para os pequeninos. Reconhecer quem realmente é. Estabeleça objetivos. O que é isso? Ainda marquei uma frase aqui. Transforme sua fraqueza em sua fortaleza. Transforme a sua fraqueza em sua fortaleza. Olha só, eu estou num propósito desde o dia 9 do mês passado, que isso eu aderi para a minha vida, eu achei que isso ia me fazer bem. Estava ansioso com algumas situações, preocupado com outras, e sem tempo, entrando cedo no trabalho, saindo tarde. Falei, eu preciso arrumar algo para me fazer, vou começar a correr na rua. Nunca fui de correr na rua. Vou correr na rua.
fui algumas vezes com o Elan, procrastinei, depois não fui mais. Quando gostava, correr na rua é terrível. O primeiro dia, eu mais andei do que corri, porque minhas pernas doíam muito. Eu falei, eu não vou mais. E um detalhe, às 5 horas da manhã, estava indo. O segundo dia, eu até acordei, eu olhei e falei, eu não vou ir, eu não vou conseguir, mas eu venci e fui. Isso foi no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Já estou já há mais de 40 dias nesse propósito. E um detalhe, teve um dia que eu acordei e eu saí do portão, estava chovendo. Aí, de repente eu pensei, eu vou dormir. Eu falei, já estou aqui, estou no propósito, eu não posso romper, parar esse propósito. Aí um dia eu levantei e estava muito frio. Falei, eu vou dormir. Falei, não, eu vou nesse propósito. Sábado agora aqui, a maioria dos celulares estavam programados no horário de verão. O meu celular também estava. A Paty olhou para mim, Daniel, você vai correr 5 horas. Eu pulei da cama, troquei e fui. Eu cheguei na avenida, eu olhei tudo escuro, muito silêncio, muito quieto. Ao fim do meu treino, voltei. Quando eu olhei para o relógio, era 4h40. Mas eu fui. Os piores dias para ir é domingo. Acordo domingo, mas eu fui. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Esse era meu propósito. E toda vez que eu acordo de manhã, eu já vou correndo, vou caminhando, eu vou falando com Deus, e eu vou lembrando de algumas situações da minha vida, e ali eu vou pensando nas metas que eu tenho que vencer no dia, vou pensando nas metas que eu tenho que vencer nos anos, vou pensando em tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu vou falando com o Senhor, aí a cada passo que eu dou, tem hora que eu corro, tem hora que eu ando, tem dia que eu corro 5, tem dia que eu corro 3, tem dia que eu ando 1, tem dia que eu ando 2, mas eu vou. Então, estabeleça objetivos. Transforme a sua fraqueza em sua fortaleza. Espiritualmente também é assim, queridos. O que é mais difícil, espiritualmente falando, não vamos ser hipócritas, é orar e ler a Bíblia. Eu não posso ser hipócrita, é difícil. E muito, muito difícil. Orar. Porque orar queremos fazer, então, uma oração repetida, Senhor, obrigado por tudo, abençoa meu dia, amém. Leia a Bíblia, eu vou ler então o Salmo 91, que é mais fácil de ler, e temos uma crença no meio de nós, se eu deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91, na minha casa, nenhum mal vai atingir minha casa, eu vou ser protegido, amém. Jejuar, para que eu vou jejuar? Jejum já é coisa do passado, eu não preciso fazer mais isso, eu vou parar não vou jejuar. Mas se isso não for um propósito na sua vida, a motivação vai acabar. Poderíamos estar vivendo aqui o ano todo de conferências, de shows, de espetáculos, aonde chamamos de avivamento. Poderíamos estar aqui todos os dias saindo, uau, esse culto foi, o pastor que veio lá de fora, o pastor que veio lá da igreja do pastor Bill Johnson, impactou a minha vida, então que nem o André voltou ali, né, todo dia o Randy Clark vai pregar aqui, vou ficar todo impactado, mas o dia que não tiver, a motivação vai acabar. A motivação vai acabar. Agora, quando nós pegamos tudo isso que nos motiva, que motiva a nossa alma, irmãos, eu vou abrir meu coração com você aqui completamente. Projeto mais difícil que se tem na igreja chama 30 semanas. É mais difícil, porque todo o início de projeto é um monte de gente motivada. Uau, projeto, a primeira aula que é 8 decisões, nossa, que projeto fantástico. Aí eu vejo o testemunho de alguém dizendo que pecava, e de repente mudou de vida, eu vou seguir até o fim. Aí vai 1, vai 2 semanas, vai 3 semanas, vai 4 semanas, chega na 10ª semana, 30% desistiu. No início, o primeiro ano foi muito difícil. No primeiro ano eu pensei muito em desistir, falar, não vou fazer mais. Como pode começar com 90 e acabar com 40? Não existe isso. Eu falei que povo, não vou falar que eu pensei que é pecado, mas que povo incircunciso, povo que não quer nada com Deus, povo que não me ajuda. Mas não é, querido. Hoje eu entendo, porque tudo o que nos motiva, se for só motivação, acaba. Agora hoje, eu não me importo, chegar lá, tiver 2, 3. O Douglas está ali que faz o louvor com a gente. Ontem ele chegou em mim, acho que tinha 3 ou 4 pessoas. Ele falou, Dani, pode começar? Eu falei, já deu horário, está atrasado. Começa. Por quê? Porque o nosso propósito é com Deus. O propósito que nós temos no 30 semanas é, se uma pessoa ali entender e receber a cura, já estamos no lucro.
Estamos totalmente no lucro. E o que nos motiva a estar no propósito é quando nós ouvimos pessoas falando assim, 30 semanas foi divisor de água em nossa vida. Sabe o que tinha que ser isso, querido? Todos os cultos. Eu saí do culto e dizer, meu Deus, eu estou no propósito, o culto de hoje foi divisor na minha vida. Eu estabeleci o meu objetivo. Eu vou até o final. O Sr. Bim falou aqui do apóstolo Paulo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. E falar de propósito, Jesus e apóstolo Paulo, que eu gosto muito, porque o apóstolo Paulo preso, decretado a morte. Lê lá o livro de Filipenses, você vai entender. Filipenses é lindo, passou preso, decretado a morte. Para vocês terem uma ideia, o governador que era da Roma naquela época, o dia que ele queria uma distração total, ele mandava pregar os cristãos e colocar fogo, para iluminar que estava escuro. Aí eu te pergunto, que motivação que dura vendo tudo isso? Nenhuma motivação. Mas o propósito, ele nunca acaba, cara. Quando estamos no propósito, nós sabemos que a gente pode ter tudo, vamos estar firmes. Podemos não ter nada, vamos estar firmes. Podemos ter o que comer, vamos estar firmes. Podemos não ter o que comer, vamos estar firmes. Podemos ter o que vestir, vamos estar firmes. A porta pode se fechar, mas a gente vai estar firme, porque nós estamos no propósito. E o nosso propósito, como o pastor disse aqui, foi algo lindo. Se você não entendeu, eu entendi perfeitamente aqui. O nosso propósito é o céu. Queremos sim viver bem aqui nessa terra. Todo mundo quer viver bem aqui nessa terra. Mas o propósito principal da vida de todo cristão é morar no céu. Esse é o propósito principal. Almas, trazer almas, povoar o céu, chegar lá, receber o galardão. Esse é algo lindo, querido. É mais lindo, esse tem que ser o nosso principal objetivo. Visualizar o objetivo das coisas que você queira muito. Visualizar. Aí eu pego o gancho que eu disse agora aqui, você já visualizou o céu? Já imaginou o céu? Como será a chegada da igreja no céu? Como será as ruas de ouro e de cristal? Como será o anjo que vai estar com o livro grande na mão ali procurando o nosso nome? Como será adentrar naquelas ruas? Então, a gente vê esses personagens todos que nós vemos na Bíblia aqui, a gente vê até Gideão falar, ei Gideão, você é corajoso, hein? Você confrontou o anjo mesmo, hein? Você vê então Davi ali, você vê Abraão, você vê Moisés, você vê Jesus. Você já se imaginou já, porque a Bíblia fala que vai ter 7 anos das bodas do Cordeiro. Imagina só você sentado ali, sendo alimentado pelo próprio Jesus. Visualizar aquilo que você quer. Agora aqui, carnalmente falando, você imaginar como será a minha vida daqui 5 anos, como que eu vou estar daqui 5, 10 anos, como que eu vou estar amanhã. Você tem que visualizar os seus objetivos. O que é isso? Sentir saudade do futuro. Sentir saudades do futuro. O que é isso? É você trazer o futuro para a sua mente. Entenda só comigo, o inimigo da nossa vida, Satanás, como que ele quer que nós ficamos? Depressivos, tristes, pensando. Eu tenho que pagar dívida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não vou conseguir, eu vou parar, a minha vida não presta, a minha vida é um fracasso, eu não sou ninguém. Ele quer isso, por quê? Agora, quando nós começamos a visualizar o nosso propósito, a visualizar aonde o nosso propósito vai nos levar, tudo se torna mais fácil. Imagina que você teria coragem de, com 300 pessoas, enfrentar então um exército gigantesco. É só para louco. Só quem é louco mesmo por Cristo que faz isso. E a última que eu quero dizer aqui é algo que eu aprendi há pouco tempo, e eu trago isso para a minha vida muito, a regra dos 40%. O que é isso? A regra. Quem aqui sabe o que é isso? Erga a mão. Alguém sabe o que é isso? O pastor sabe? Só pastor? Regra dos 40%. Vou pegar então um gancho, então, igual eu disse aqui da parte de treinar, de correr. Todo mundo, quando vai treinar, fica cansado. Não fica? Aí quando dá aquele cansaço, você fica exausto e fala, agora é a hora de parar.
é sinal que você atingiu só 40% da sua capacidade. Você ainda tem 60% para avançar. Seu cérebro, então, está entendendo, não, ele está cansado. E o que nós temos que fazer nesta hora? Isso sim engloba profissional, relacionamento, espiritual, pessoal. Tomar o controle da nossa vida. Tomar o controle. Espírito Santo, me ajuda aqui, me dá controle. Eu preciso do controle, eu tenho que avançar. Retomar o controle e ir de passo em passo. Não, eu consigo mais 5%. Não, eu consigo mais 5%. E inverter a situação. Falar, não, eu só atingi 40%, eu tenho mais 60% para avançar ainda. Eu não sei como se encontra a sua vida nessa noite. E você pode estar aqui realmente vivendo nesses 40%. Dizendo que está cansado, que não aguenta mais, que não consegue evoluir mais. Eu quero te trazer umas boas novas para a sua vida nessa noite. Ainda tem 60% para você avançar. E só depende de você. Só depende de você. Imagine que você está numa maratona. E essa maratona está carnalmente muito longe. Você fala, eu não vou chegar. Só que lá na arquibancada, na plateia, está o Espírito Santo ali. Ei, vai, você consegue. Mais um pouco. Mais uma milha. Mais 1 metro. Vai, você consegue. Vai, você consegue. E o que eu quero dizer com isso, querido? O Espírito Santo, então, ele vai trazendo na nossa mente o nosso propósito. E esse propósito, então, vai começar a mover a nossa vida. E quando você vai se deparar, você já não está mais sendo levado pelo cansaço do seu pensamento, não. Você vai começar a levar pelo propósito da sua vida. E quando você vai ver, os 40% que estava tentando te parar, então, já ficou para trás. Você já alcançou 45, 50, 60, 70, 85, 100 e já cruzou a linha de chegada. Nós aprendemos, então, o que nós aprendemos no 30 semanas? Que é você iniciar uma corrida já comemorando a vitória. É isso que eu quero te dizer. Mentalidade de excelência. O que é isso? É mesmo que eu ainda não estou vendo, eu fazer com excelência. Eu fazer com excelência. Tudo que eu faço é com excelência. Profissionalmente, hoje eu ganho apenas R$1.000, mas eu fazer como se eu estivesse ganhando R$10.000. Espiritualmente, estou chegando agora, eu estou ainda aprendendo a caminhar com Jesus, mas você dá o seu máximo, se entregar verdadeiramente. Eu não sei ainda nem como falar com Deus. Grite, bate palma, pula. É dar o seu máximo, mentalidade de excelência. No relacionamento, o meu relacionamento está conturbado, eu estou vivendo só em brigas, eu não estou conseguindo avançar. Não, é você olhar para o seu cônjuge, então, e você olhar assim, da mesma forma que você olhou quando viu pela primeira vez e se apaixonou, com amor. Mentalidade de excelência. E pessoal, é você olhar, e mesmo que você pessoalmente está mal, mas você já se enxergar bem, e está totalmente com essa mentalidade de excelência. Já estou finalizando já, quero convidar aqui o pessoal do louvor. Eu quero dizer, só depende de você. Você pode estar hoje, nesta noite, como Gideão esteve, malhando trigo no lagar, escondido, com medo, abalado, abatido, até pensando em desistir. Você pode continuar ali, porque mesmo escondido ainda tenho que comer. Mesmo escondido ainda eu estou com minhas provisões. Ou então, nesta noite, você pode se levantar e entender o seu propósito. E dizer, não, o Senhor ele me fez para conquistar muito mais. O Senhor ele me criou nessa terra, não foi para viver sofrendo. Não, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que se importa totalmente comigo. E Ele está me chamando. Não, eu preciso buscar de dentro novamente essa motivação e tornar ela num propósito. E esse propósito de vida, ele tem que guiar a minha vida. Depende de você. Depende de você. Quero dizer que o grande erro de muitas pessoas é falar, é Deus. Deus pode todas as coisas. Só que Deus ele é educado. Deus ele respeita a sua posição. Deus ele respeita se você quiser ficar do jeitinho que você está.
Deus, Ele respeita muito se você não, tá bom para mim aqui. Eu quero viver nessa regrinha dos 40%, para mim está cômodo, está confortável. Eu não preciso de mais nada, tá bom, Deus respeita. Mas eu quero nessa noite te dizer, querido, só aqueles que realmente sabem nadar vai entender. É gostoso você ficar ali no rasinho, quando está calor, com a água geladinha, você catando água com a mão e jogando a água então no seu rosto. Mas eu acredito que é muito mais gostoso quando você mergulha nas águas profundas. Aí você mergulha, aí você nada. Eu já sonhei nadando, irmãos. Deve ser muito bom nadar. Deve ser muito bom você chegar e pular num rio muito fundo. E você mergulhar aí. Eu nunca vou me esquecer de um vídeo que a gente vimos um dia aqui, ó, de um rapaz que ele corria no fundo do mar, ele corria. Eu fiquei imaginando então correndo no fundo do mar. Eu quero dizer, você pode continuar assim, na beira das águas ali, ó, bater nas águas apenas nos seus tornozelos. Você pode então ir mais um pouquinho, com as águas nos seus joelhos e até então nos seus ombros. Mas eu quero te dizer, enquanto você estiver olhando para trás, e ainda enxergando a terra, e ainda enxergando a areia, a sua motivação ela vai acabar e você vai voltar. Mas eu quero te dizer nesta noite, que se você tiver realmente o propósito de avançar com Cristo, você vai querer mergulhar nas águas profundas, e você vai querer ir muito mais fundo, e você vai querer avançar cada vez mais. Ei, eu quero te convidar a se colocar de pé aqui nesta noite já, e você que entendeu todo esse propósito, eu quero convidar você a começar a falar com Deus. Ei, se imagine já adentrando nessas águas profundas, e deixe o Espírito Santo te conduzir. Enquanto Ele te conduz, a sua mentalidade vai ser mudada. Enquanto Ele te conduz, Ele vai te motivando cada vez mais. Enquanto Ele te conduz, o teu propósito de vida vai vindo na sua mente. Enquanto Ele te conduz, queridos, Ele vai tirando toda a tristeza, toda a amargura e todo o rancor do seu coração. Eu quero te convidar nessa noite a se esquecer de tudo aquilo que te fez sofrer, e você olhar para frente, olhar para o alto e dizer: Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu quero te dizer nesta noite também, que se você se desprender das tuas vontades e quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo, nada vai ser como antes. Ei, eu convido você, comece a falar com Ele, comece a falar com o Pai, porque Ele está aqui nessa noite. Eu já posso ouvir o barulho das águas, eu já posso ouvir o barulho das ondas. Ei, e eu quero te dizer, as ondas que estão vindo para esse lugar são ondas gigantescas. As ondas que estão vindo nesse lugar são ondas que vão impactar a nossa vida. Feche os seus olhos, se desprenda desse mundo, se conecte com o céu, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. O maior interessado em te abençoar é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh, amado e querido Espírito Santo, eu clamo a Ti nesta noite. Senhor, abre o céu sobre a nossa vida. Senhor, venha inundar os nossos corações. Senhor, atrai a Tua presença para esse lugar. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, aonde houver um coração totalmente quebrantado a Ti, toque nessa vida, transforme essa vida, mude a situação dessa vida. Oh,